Gênero textual carta. Carta pessoal. A carta é um tipo de texto utilizado entre as pessoas para se comunicarem. Nelas, as pessoas contam novidades, enviam e recebem notícias, etc. Apesar de hoje nos comunicarmos por recursos tecnológicos como o WhatsApp, as cartas ainda são um instrumento de comunicação bastante utilizado. Os Correios é a empresa responsável pela entrega dessas cartas junto aos seus colaboradores, os carteiros. Como vimos na aula anterior, cada gênero textual tem suas características. Agora vamos ver a maneira correta de produzir uma carta. Cada gênero textual existe uma forma de algumas regras. Primeiro, na carta, o remetente é quem escreve, o destinatário é quem recebe. Outra coisa importante, que toda carta tem que ter na parte interna, na sua estrutura. Primeiramente, tem que ter local e data. Segundo lugar, saudação, depois assunto, que é o conteúdo da carta, tem que ter a despedida e a assinatura. Como assim, tia Viva? Local, por exemplo, vou colocar aqui um exemplo para vocês compreenderem na estrutura. Sidrolândia, 22 de agosto de 2020. Tem um local aí e a data. A saudação, por exemplo, oi, olá, caro amigo, querida tia. O assunto é o que você deseja dizer ou comunicar. Despedida, beijos, tchau, até logo, fica com Deus. E a assinatura, eu vou colocar um exemplo aqui, por exemplo. Vou colocar um exemplo aqui para vocês. Patrícia, que foi a pessoa que escreveu a carta. Vejam aqui a estrutura dessa carta, já em meio a essa pandemia. Uma carta ao senhor Corona, certo? Observem aí de início o local, Sidrolândia, 22 de agosto de 2020. A saudação, caro Virual. Aí tem um assunto, o conteúdo e a despedida, adeus. Quem escreveu, no caso a carta, a professora Patrícia. Vejam aqui a estrutura. Essa carta aqui, por conta da pandemia, a gente usou esse assunto para poder explicar melhor para vocês a escrita da estrutura da carta, tá certo? A gente já viu, então, a carta tem que ter local, data, saudação, conteúdo, despedida e assinatura. Isso mesmo, ela não pode ser escrita de qualquer jeito. Isso é muito importante, porque se ela for escrita de qualquer jeito, como você vai saber quem escreveu? Em que dia a pessoa escreveu para enviar para vocês? Então tá aí, ó, local, data, no caso, o destinatário, né? Que é a saudação, o conteúdo, a despedida, vamos dar adeus ao corona, e a professora que escreveu essa carta. Observaram a estrutura aí? Toda organizadinha, bonitinha. Então, isso é muito importante na hora de se produzir esse tipo de texto, tá certo? Outra coisa que nós vamos ver agora, a estrutura do envelope. Prestem atenção. Olha aqui o endereço, todo bonitinho, na parte de trás e aqui na parte da frente. A cartinha vai dentro de um envelope com os dados do remetente e do destinatário.